Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, certo? E hoje nós vamos terminar a revistinha Quão Grande És Tu? A lição vai ser a lição número 17 e o tema Redescobrindo Deus como Pai. Olha só que legal este tema. Então, vamos orar, né? Pedindo a graça de Deus, a misericórdia, para que Ele nos ajude. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor. Senhor, e nos dá, Senhor, discernimento para falar da Tua palavra. Nos dá sabedoria, Pai, porque nós somos limitados, Senhor. Abençoa também quem está visualizando, Senhor, essa aula aqui pelo YouTube. Senhor, que o Senhor nos ajude, Deus. Que o Senhor nos dê graça, porque sem a Tua graça nós somos nada. Somos nada, Senhor. Nos ajuda, Pai, por favor, em nome de Jesus. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Vamos lá, então, gente. Eu tenho uma perguntinha para vocês. Qual é a imagem que você tem de Deus? Qual é a imagem? Quando nós falamos Deus, vem a palavra Pai ao teu coração? E aí eu pergunto, né? Porque algumas pessoas tiveram ou têm ainda problema de relacionamento com o seu pai, ou tiveram um pai ausente, ou não conheceram o seu pai. E aí eu te pergunto, qual é a imagem que você tem quando eu falo a palavra pai? Isso é muito importante. Por quê? Porque talvez, né, algumas pessoas, elas têm essa dificuldade de se relacionar com um Deus Pai. Talvez porque tiveram um problema com o seu pai aqui na Terra, ou tem um problema de comunicação, algum problema. E aí você acaba atrelando a isso, levando esta imagem de Pai para o nosso Deus. Mas eu quero falar com você de Deus como Pai, mas de uma forma diferente hoje. Uma forma onde Jesus Cristo de Nazaré teve um relacionamento muito próximo de Deus, o Deus Pai. Sabe, irmãos, apesar de ser uma lição assim que fala sobre a Trindade, que é um assunto de extrema importância, mas também muito difícil para nós que somos seres humanos, porque são três pessoas totalmente ligadas, mas totalmente independentes. Então, assim, é um assunto que inspira muito cuidado, né? Mas eu quero voltar essa questão de Deus como nosso Pai. Desde o momento que Jesus esteve aqui na Terra, assim mostra os 4 evangelhos, Jesus ele sempre relatava que assim, ele estava aqui porque alguém o enviou, que o Pai o enviou. A vontade dele era como a vontade do Pai. Então, você tem uma ligação muito forte entre Jesus, que é o Filho, e o Deus Pai. É muito interessante isso, porque várias vezes alguns discípulos até perguntavam, me mostra Deus, né? Me mostra o Pai. E Jesus falando, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque tudo que Jesus fazia aqui na Terra era sempre baseado na vontade do Deus Pai. Jesus, ele tinha esse elo muito forte com o Deus Pai Todo-Poderoso. Então, assim, sempre ele fazia questão de afirmar isso perante os discípulos e perante a sociedade. Por isso que muitas pessoas não o entendiam.
não entendiam. Mas assim, Jesus sempre deixou claro que ele estava ali para seguir a vontade do Pai, certo? E eu quero, assim, comentar com vocês João capítulo 17. A gente vai notar a ênfase que ele dá à pessoa de Deus como Pai. Olha só que interessante. Em João capítulo 17, certo? Versículo 1. Olha lá. Eu vou até pegar a Bíblia aqui para a gente ir lendo alguns versículos chaves. Diz o seguinte: depois de dizer isso, né, que ele comentou no capítulo 16, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Mais uma vez, Jesus, ele fala com um Deus Pai Todo-Poderoso. Chegou a hora, né? Estava se aproximando a hora de Jesus morrer na cruz, pelo meu pecado e pelo seu pecado. No versículo 5, diz o seguinte, olha só: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Este é um versículo que você, olhando assim, você fica às vezes meio, né? Mas, olha só, quando quando Deus criou o mundo, a Trindade já existia. Deus é eu sou. Não há tempo para Deus, né? Deus, desde que o tempo existe, Deus já existe. Então, assim, quando o mundo foi formado, Jesus já estava com o Pai. O Espírito Santo já estava com o Pai. Às vezes nós, por sermos ligados a um tempo, a um dia da semana, a uma semana, a um mês, a um ano, ver no relógio qual hora, a gente não entende essa questão de tempo como Deus entende. Mas Deus, ele é eterno. É um pouco confuso, é um pouco difícil de nós entendermos isso, né? Quem sabe lá na eternidade a gente pode tirar essas dúvidas com Deus. Bater um papo com Ele, conversar, para Ele explicar sobre isso. Então, agora Jesus está falando isso. Olha, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, né? Foi o que eu acabei de falar. No versículo 11, diz o seguinte: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-o em teu nome, o nome que me deste para que seja um, assim como somos um. Novamente, Jesus falando o seguinte: olha, agora eu vou estar contigo, mas protege, guarda esses aqui que vão ficar. Posteriormente, lá em Atos, mostra que a partir de agora vem o Espírito Santo, né? Mas ali, neste contexto de João 17, Jesus ainda estava aqui na Terra. E ele comenta: olha, eu estou indo para o céu, como diz aqui no final do versículo, né? Para que sejam um, assim como somos um. Olha só. É a questão da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Não existe hierarquia entre eles. Não existe. Por isso que para nós humanos é muito difícil, né? A Bíblia diz que se você orar a Deus, mas que não seja em nome de Jesus, a sua oração de nada serve, né? Então, vamos para o versículo 21. Diz o seguinte: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só,
De novo, Jesus falando dessa unidade entre Deus Pai e Jesus, Deus Filho, né? Falando dessa unidade, dessa comunhão entre eles. Só que o mais importante aqui, além disso, é o seguinte, para que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? Jesus está falando assim, olha, vocês precisam ter Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, para que o mundo que vejam vocês possam reconhecer a nós. Aqui é uma lição muito importante. Não tem como nós pregarmos a palavra de Deus se nós não tivermos semelhança com Deus Pai, com Jesus Cristo de Nazaré, né? Não tem. Você já ouviu aquela fala assim, mas para sermos crentes que nem esta pessoa, é melhor não ser. Por quê? Porque provavelmente esta pessoa não fez com que as pessoas enxergassem a Deus, com que as pessoas enxergassem a Jesus. Nós temos várias pessoas aqui na Bíblia, Paulo, por exemplo, que as pessoas viam Deus na vida de Paulo, que as pessoas viam Jesus na vida de Paulo. E eu não falo aqui só por milagres, não. Eu não falo isso só por milagres. Porque milagres, muitas vezes, não convertem. Mas eu falo na forma de amar as pessoas, na forma de tratar as pessoas, na forma de andar aqui na terra. E eu não falo de vestimenta, mas eu falo de caráter, de princípios. Isso é muito importante. Jesus, assim, quando ele foi confrontado com Satanás no deserto, ele usou a palavra. Mas Jesus não trocou. Ele teve várias oportunidades para trocar as coisas divinas por coisas terrenas. Mas Jesus não fez isso jamais, porque ele iria contra a palavra dele. Ele iria contra o caráter dele. Sabe, é muito importante nós crentes temos valores. E esses valores não podem ser trocados. É muito importante isso. No versículo 25, olha só. Diz o seguinte: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Versículo 26. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Você nota que Jesus, né, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele sempre fala isso, dessa unidade entre Jesus e Deus Pai. Então, assim, mais uma vez ele fala de novo. Parece que as palavras ficam até meio confusas, né? Mas vamos lá. Pai justo, embora o mundo não te conheça. Então, primeiro, Jesus fala que o Pai dele é justo. E ele fala que o mundo não o conhecia. De forma, você vê, durante a passagem de Jesus aqui na Terra, os fariseus não reconhecendo Jesus como Deus. Eles não reconheceram. Eles não reconheceram Jesus como Deus porque eles estavam presos na lei. Eles estavam presos no conhecimento do povo. Mas aí depois continua. Eu te conheço, Jesus falando. E estes sabem que me enviaste. Ou seja, os discípulos agora sabem, por tudo que eu ensinei a eles. No versículo 26, eu, Jesus, os fiz conhecer o teu nome. Olha só que legal. É legal porque Jesus está falando assim, eu
eu, Jesus, fiz essas pessoas conhecerem o nome de Deus. E aí eu volto para a nossa vida novamente. Será que você tem ensinado algumas pessoas a verem Jesus como Senhor e Salvador? Será que você tem ensinado as pessoas que convivem com você a verem um Salvador, a verem um Deus que participa da tua vida? Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha um travesseiro para reclinar a sua cabeça, mas ele conviveu com as pessoas, ele amava as pessoas, ele convivia com a dor das pessoas, ele chorava com as pessoas, mas ele sorria também com as pessoas. Ele foi em casamento, ele foi num velório, num enterro, ele andava de barco, né? Ele sempre estava em contato com as pessoas. E pessoas que para nós eram pecadores. Eram pecadores. Mas Jesus não veio para julgar. Ele veio para salvar. Neste momento, Jesus ainda não veio para julgar. Neste momento que Jesus estava aqui, não. Mas ele veio para salvar. E todos aqueles que creram ou que vão crer que ele é o Deus, vão ser salvos e vão viver na eternidade com ele. Né? Bom, dando prosseguimento à aula, né? Deus, o Pai, precisa ser redescoberto no Filho. No encontro, Jesus com os seus discípulos, Filipe pediu: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Ao que Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai, como diz. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Era muito interessante os discípulos, porque os discípulos conviviam com Jesus no dia a dia, mas só que eles não estavam reconhecendo Jesus como Pai, como Deus. Os discípulos estavam verificando assim que ele era tipo um intermediário, né? Olha, mostra-nos o Pai. Mas Jesus falou: meu Deus, eu estou aqui com vocês no dia a dia, eu estou aqui comendo, eu estou conversando, eu estou falando com vocês e vocês ainda pedem para que mostra-nos o Pai? É complicado isso, né? Jesus, às vezes, ele talvez ficasse chateado, mas eu estou aqui fazendo o quê? Olha aqui, olha para mim. Quando você vê a mim, você vê o Pai. Nós somos um. É legal isso porque mostra que Jesus tinha a mente, o caráter de Deus Pai. Quando você estava falando com ele, você estava falando com Deus Pai. Que interessante, né? Que interessante, muito legal. E assim, também interessante porque ao mesmo tempo os discípulos não reconheciam ele, Jesus. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que se eu estivesse naquele momento ali, eu não faria a mesma pergunta que Felipe? Será que se eu estivesse com Jesus ali, eu não estaria perguntando, Jesus, mostra-nos o Pai? Isso é uma lição para nós. Isso é uma lição para nós. E muitas vezes, irmãos, nós esperamos algo de Deus que venha assim, numa coisa muito especial. E, pelo contrário, Deus fez Jesus ali andarem entre as pessoas mais humildes. Talvez
a gente também tem esse problema, tem essa dificuldade. Talvez a gente esteja esperando algo tão assim magnífico para ver Deus, e Deus está nas pequenas coisas. Deus está na convivência com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, com os seus irmãos, com a sua família, com a sua igreja, com as pessoas do seu trabalho. E às vezes, muitas vezes nós esperamos assim uma abertura de mar vermelho, um milagre, uma ressurreição de um morto. Sabe, eu queria passar para vocês isso. Que a gente não seja como Felipe. Felipe foi um homem de Deus, com certeza, mas ele teve essa dificuldade de reconhecer. Talvez eu teria também uma dificuldade como Felipe, de perguntar, mostra-nos o Pai. Sendo que ele estava frente a frente com ele. Muito interessante essa passagem. Bom, eu estou aqui para falar dessa relação entre mostrar, essa lição é justamente para isso, para mostrar a imagem de Deus como o nosso Pai. Né? Podemos falar da eternidade de Deus. Olha só, no princípio ele era o Verbo. A personalidade de Deus e o Verbo era Deus. O poder de Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. A energia de Deus. E nele estava a vida. A revelação de Deus. E a vida era a luz dos homens. E a encarnação de Deus. E o Verbo se fez homem. Uma vez eu vi uma frase que falou assim, nós, homens, tentamos ser Deus, mas Deus se fez homem. O verdadeiro Deus se fez homem. O verdadeiro Deus, ele se encarnou como homem. Ele passou fome, ele chorou, ele sorriu, ele teve amigos, ele conviveu na sociedade, ele pagou impostos, foi julgado, bateram nele. Olha só como os princípios estão invertidos. Nós, homens, queremos ser Deus, mas o verdadeiro Deus se fez homem. Ele se encarnou para morrer na cruz do Calvário, pelo meu e pelo seu pecado. Irmãos, que vocês possam ver, ter essa intimidade com Deus. Que este Deus que nós falamos, ele possa ser real na sua vida. Que ele possa não ser o Deus do seu pai, que ele não possa ser o Deus do seu avô, do seu bisavô, da sua tia, mas que ele seja o seu Deus. Que você tenha relacionamento com ele. Que você tenha relacionamento com a palavra dele. Você só pode conhecer o caráter de Deus através da palavra dele. Que Deus, assim, tenha misericórdia das nossas vidas e que a gente possa ver Deus como um pai. Ah, Fábio, mas eu não tive um bom relacionamento com o meu pai. Mas o Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo, é um pai que chora conosco, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele sempre estará conosco, sempre. Seja na alegria, na tristeza. Não há como se esconder de Deus. Não há. Não há. Não há como se esconder. Bom,
De acordo com o próprio Senhor Jesus, que disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4, versículo 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mais uma vez, Jesus falando assim, olha, o que me sustenta é fazer a vontade daquele que me enviou. Deus Pai. É isso que me sustenta. Se Jesus não fizesse aquilo que Deus quisesse, aquele que o enviou, Jesus ficaria fraco, porque a comida ela dá sustento, ela faz você forte. A minha comida, o que me sustenta aqui é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Era fazer com que Deus fosse conhecido do norte ao sul, leste ao oeste, em todos os países, todos os povos. Isso que Jesus veio fazer aqui na terra. O relacionamento paterno de Deus para conosco é de autoridade, de afeição, compreensão e de honra. Olha só. Quando se perde a visão de Deus como Pai, perde-se também a disciplina, a obediência e a reverência. Irmãos, é aquilo que eu falei há pouco tempo atrás. Quando nós não temos... Jesus, ele tinha um objetivo bem claro aqui. E ele não trocou esse objetivo por nada. Essa é uma lição que Jesus deixa para nós. Nós temos um destino, que é a eternidade. Nós temos um ponto final, que é a eternidade. E nós não podemos trocar isso. Nós temos que ter disciplina, obediência, reverência. Esse é o... Assim, quando nós perdemos a visão de Deus como Pai, nós perdemos isso. Deus não é um amigo, mas Ele é o nosso... Não é meramente um amigo, Ele é o nosso Pai. Nós temos que ter respeito pelo nosso Pai. Você, quando vai em algumas cidades do interior, cidades pequenas, quando você é identificado, você é o filho do fulano, ou seja, aquilo te dá crédito. Aquilo te dá, sabe, aquilo te abre as portas. Por quê? Porque as pessoas reconhecem, sabem que aquele senhor era um homem íntegro. E você, por ser filho daquele homem, você tem direito a algumas coisas. Talvez, por exemplo, talvez numa cidadezinha pequena, se você for no mercado, você pode comprar fiado porque você é filho do seu fulano, do seu ciclano. E este homem era um homem íntegro, um homem que nós podemos confiar, um homem que a palavra dele, entre aspas, não faz curva. Ele tem caráter, ele tem integridade. O Senhor é filho do... eu sou filho. E assim nós podemos também... Eu sou filho de Deus. Eu sou discípulo de Jesus. Eu tenho Jesus como Senhor e Salvador. E é tão legal como as pessoas falam, você é cristão? Porque todo cristão, ele tem integridade. Ou ele busca por isso. Nós não somos seres infalíveis. Nós somos falíveis. Mas mesmo quando nós erramos, nós pedimos perdão, nós voltamos atrás e falamos, olha, perdão, me desculpa, eu agi errado. O que pode acontecer comigo, com você? Pode acontecer hoje, amanhã, daqui a um ano. Mas nós tentamos sempre acertar.
E que as pessoas possam ver, você é crente, você é filho do Deus Altíssimo, por meio de Jesus Cristo. Irmãos, estamos finalizando essa revista. E eu sempre falo isso nas minhas orações em casa ou aqui mesmo, que isso mude o nosso dia a dia. Porque se não mudar o dia a dia, para quê? Para que isso? Ensinamento? Mas tem que mudar as nossas ações, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de tratar as pessoas, o nosso jeito de lidar com Deus. Sabe? Esse é o objetivo dessas aulas que nós temos feito aqui. Que isso possa mudar o nosso dia a dia, para nós entrarmos numa eternidade, por meio de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor. Obrigado, Senhor. Pai, faça-nos crentes verdadeiros, crentes que têm temor e tremor da tua palavra, crentes que tenha medo de errar, sabe, que sempre pense no Senhor, que a gente sempre pense no Senhor, o que Jesus faria se Ele estivesse aqui no meu lugar. Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos crentes, Pai. Nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, um bom final de domingo para vocês, né? E começaremos outra revista ou outros assuntos aí no próximo domingo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.